Então, primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Vá para o verso 41, por favor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. Colocou o rosto entre os joelhos e disse ao rapaz que com ele estava: sobe agora e olha para a banda do mar. Ele subiu e olhou e disse: não tem nada. Então disse Elias outra vez: torna lá 7 vezes. E sucedeu que da 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe. Agora vá, por gentileza, para o Novo Testamento, para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, a história da mulher samaritana, verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: ah, se tu conheceras o presente de Deus, e quem é que está te dizendo, dá-me de beber, tu é que pedirias, e eu te daria água viva. Amém. Amém. Irmãos, esse tempo de pandemia tem sido muito interessante, porque a gente vê de um lado o fechamento de muitos negócios, a morte de muitos negócios, mas um florescimento, um enriquecimento de outros tantos negócios. Então, lojas estão fechando, restaurantes estão fechando, mas aqueles que tiveram o delivery, aqueles que tiveram um serviço de entrega muito bom, não apenas sobreviveram, mas cresceram, estão crescendo, e é um crescimento que é permanente, não tem mais volta. O consumidor, impedido de sair e ir às compras, ele resolveu comprar pela internet. E você compra de tudo, você compra peças para carro, óleo lubrificante, você compra comida, você compra remédio, você compra móveis, você compra tecnologia, você compra energia, você compra tudo. Os negócios não se acabaram, os negócios mudaram. O dinheiro não saiu do mercado. A gente tem visto noticiários dizendo do empobrecimento de uma grande parte da sociedade, mas o mesmo noticiário diz que um grupo de pessoas ganhou muito dinheiro na pandemia e continua ganhando. Então o dinheiro não sai do mercado, ele muda de mãos. Aqueles que já tinham um negócio, um embrião, já tinham alguma coisa montada que entregavam, deram um up e a coisa cresceu. Aqueles que não tinham, mas eram visionários, foram rápidos, montaram, criaram, entraram nesse mercado e estão vendendo. O consumidor é que muda, o consumidor mudou. Nós nos tornamos mais preguiçosos. Como é fácil comprar e pagar pela internet. Como é fácil. É impressionantemente fácil. Você pega o seu celular, seu smartphone, passeia pelas lojas,
confere preço. Se não quiser conferir, existem sites que já fazem a pesquisa e já te oferecem com filtros que você quiser. Você faz a compra, já paga ali, e não é raro que a entrega seja mais rápida do que a prevista. Você está para receber com 8 dias, com 3 dias a coisa está na sua porta. É impressionante. E nós ficamos mais preguiçosos. Com a questão também da pandemia, as reuniões se tornaram mais difíceis, a gente precisa de mais espaço. No começo, muitas proibições, ainda existem muitos limites, mas as pessoas começaram a assistir às suas programações pela internet. O culto, os seus shows, tudo que você quiser, aulas. Nunca mais a educação vai ser aquilo que a gente conheceu até o ano passado. Os cursos de pós-graduação, os cursos de especializações estão sendo oferecidos todos em EAD, ensino à distância. E a gente está ficando realmente preguiçoso. Nós estamos customizando, colocando a nossa cara, o nosso jeito. Dia desse eu vi uma propaganda, salvo engano meu, da Renault, dizendo: você pode comprar o seu carro pela internet, escolha todos os equipamentos, o tipo de motor, a cor, e olha, nós vamos entregar na sua casa. Você não precisa ir na concessionária retirar o carro. Eles entregam o carro na sua porta, manobram e colocam dentro da sua garagem e te entregam a chave. Você não tem o trabalho de ir lá buscar o que você comprou, até carro. Impressionante. Como nós nos tornamos consumidores desse serviço. Como nós nos tornamos desejosos de customizar, de fazer a coisa ter a nossa cara, o nosso jeito. Mas tem um lado negativo, nós trouxemos isso para a fé. Também não é um fenômeno da pandemia, porque isso já vinha acontecendo. E hoje de manhã na escola dominical eu pude falar um pouquinho sobre isso. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 4, começo da igreja, a Bíblia diz que eles estavam juntos e eles tinham tudo em comum e ninguém considerava seu aquilo que possuía, mas que pertencia a todos. E aqueles que tinham propriedades, vendendo, traziam dinheiro, colocavam aos pés dos apóstolos e estes supriam as necessidades daqueles que não tinham. Havia um nivelamento, era uma socialização, havia um comunismo cristão, onde tudo era comum a todos. O que a gente vê já de um tempo para cá? A gente vê mensagens evangélicas, mensagens extraídas do Evangelho, que na verdade são frutos de uma subcultura e não de uma cultura evangélica, porque a cultura evangélica é essa de Atos capítulo 4, onde eles estavam juntos, tinham tudo em comum, uma só era a mente, uma só era a alma, um só era o batismo, um só era o coração e uma só era a confissão de fé. Eles estavam juntos, eles falavam do mesmo jeito, eles andavam do mesmo jeito, o seu código de ética, a sua moral era uma só. O que nós temos visto como pregação do Evangelho? Exatamente a valorização da individualização, onde você começa a se projetar pelo que você ganha, pelo que você faz, pelo que você mostra, pelo que você tem, pelo que você troca, pelo que você conquista. É uma supervalorização do indivíduo e do eu acho. O eu achômetro é um objeto, é um aparelho psicológico que foi desenvolvido e o Evangelho passa agora pelo filtro do eu acho. Eu acho que não é assim, eu acho que é daquele jeito. Olha, eu quero uma igreja que me sirva, eu quero um pastor que fale o que eu quero ouvir. E aí nós temos pastores que desenvolveram personagens. Eu acho muito interessante esse fenômeno. Nós temos pastores que brigam. E eu me lembro há muitos anos atrás, Mateus com certeza vai se lembrar disso, ele já até balançou a cabeça, porque ele já sabe com certeza o que eu vou falar, né? Transmissão de pensamento. Estávamos num acampamento, a igreja, foi o primeiro acampamento da nossa igreja, tínhamos 7 ou 8 membros, e aí uma promotora que era da igreja, que estava lá conosco, que havia nos recebido, ela disse: olha, tem um pastor na televisão que é brigão, ele grita, ele briga, ele aponta o dedo, ele desafia
desafia, ele parece um galinho de briga. E realmente ele parece, sabe o galo de briga? Aquele que arrepia as penas atrás do pescoço e sobe nas esporas assim, tem pastor que é assim. Vocês conhecem o Nerso da Capitinga? Agora tem um outro de cabelo liso na internet, também é caipirado, de camisa sempre aberta, barrigudo também, como é que chama? Chico, né? Chico da Tiana, também é caipirado. Tem pastor que é meio caipira também, que desenvolveu um jeito de falar e fala, mas quando ele vai dar entrevista ele não é aquilo é só na pregação. Então é um personagem que ele criou, porque agrada. E tem gente que diz, olha, eu rio baldes, eu morro de rir das pregações dele, do começo ao fim. Isso é stand-up. Isso é stand-up. Mas as pessoas querem isso. Eu acho que o evangelho é bom se o pastor é brigão. Eu acho que o evangelho é bom se eu rir bastante. Eu acho que o evangelho é bom se o pastor fizer a gente chorar. Olha, mas eu quero uma igreja que tenha muita música. Olha, eu quero uma igreja que tenha um coral. E a gente começa a customizar, como a Renault oferecendo o carro, põe a cor que você quiser, põe o motor que você quiser, a gente entrega na sua casa. As pessoas começam a dizer, olha, eu quero o evangelho que seja a minha cara. E quer saber de uma coisa? Eu não quero ir à igreja, eu quero ficar no meu sofá de pijama, com a perna em cima do meu puff, o computador aberto, ou então o espelhamento da televisão, e eu vou ver na minha Smart TV o pastor lá, e a hora que eu não quiser mais, eu dou uma parada, vou no banheiro, vou tomar um café, volto, e se não estiver muito bom eu acelero, se eu não entender eu volto. Então ficou um evangelho que não tem a cara de Jesus, tem a cara da gente, e deixou de ser a igreja de Jesus, porque não é mais um só coração, são muitos e diferentes. E o dia que você ou essa pessoa não gosta da mensagem, não gosta do som, não gosta de alguma coisa, ela sai. E ela chega na rua e ela diz assim, para baixo ou para cima? Porque para baixo e para cima tem igreja. Tem três coisas que estão florescendo, que estão surgindo: boteco, farmácia e igreja evangélica, irmãos. Todo lugar que você vai tem um boteco, é impressionante. Você passa de manhã, tem uma portinha escrito aluga-se, com S virado. Quando você volta, alguém botou uma igreja lá, uma caixa de som e grita, pula, e é uma igreja. Você passa, tem um colégio. Quando você volta, não tem mais o colégio, tem uma drogaria, tem uma drogarraia, tem uma drogaria Araújo. Farmácia, boteco e igreja. E aí a pessoa sai porque ela agora a igreja onde ela está não atende a expectativa dela. Ela olha e diz, para onde que eu vou? Para onde que o vento está soprando? Para lá. Então eu vou para lá. Tem uma porta aberta, ela pode entrar. E ela fica lá mais um ano, mais 6 meses, mais 2 anos, e depois ela muda. Não é o evangelho de Jesus, é o evangelho das pessoas. Em compensação, não tem mais olhar para um aleijado e dizer levanta em nome de Jesus e o aleijado levantar. Não tem mais os leprosos sendo curados. Não tem mais os pecadores largando o pecado e mudando de atitude. Pelo contrário, quando alguém vai fazer um negócio comigo e diz, mas o senhor sabe, o senhor pode ficar tranquilo porque eu sou evangélico, meu irmão, eu fico morrendo de medo. Eu fico morrendo de medo, porque não é mais uma referência de honestidade, a ponto dele precisar usar a religião dele como referência de honestidade. Se ele fosse simplesmente honesto, não precisava dizer, mas você pode ficar tranquilo porque eu sou evangélico. Ele só diz isso para te convencer. Como quem diz, não, pode comprar porque é carro de mulher. O carro de mulher quer dizer o quê? Que ele é bem rodado? Rodou direitinho? Tem mulher que esquece de trocar o óleo, que não olha a água do carro, que o motor funde. Tem mulher que rala o carro está cheio de massa plástica. Tem mulher que... Então aquele que diz assim, olha, não, isso aqui é carro assim, é carro do interior, quase não rodou na cidade, mas rodou no buraco, na lama, no mato, rebentou a suspensão toda. No mata-burro. Aí o cara diz para você, pode ficar tranquilo porque eu sou evangélico. Aí você fica preocupado, porque se ele chegou a dizer que é evangélico para te convencer, é porque sem aquilo ele não te convenceria.
Cadê aquele tempo em que as pessoas diziam, fulano falou, pode acreditar, porque ele é crente? Não se falava evangélico, não se falava cristão, se falava crente. Bom, irmãos, então essa igreja customizada é uma igreja sem poder, é uma igreja desagregada, é uma igreja que não transforma mais as vidas, e as pessoas agora não têm mais um conceito de igreja coletivo, mas de uma igreja individual. Estão ressecadas, estão tristes, estão tomando Rivotril, estão tomando um monte de remédios, estão brigando no trânsito, estão brigando à toa, estão brigando em casa, estão gritando umas com as outras, porque não encontram paz. O príncipe da paz não mora nos corações delas. Mas tem uma outra coisa interessante, que nesse contexto as pessoas têm desejos incríveis, elas querem resolver problemas. Então, quando a pessoa perde um grande amor, quando ela perde um marido, perde a esposa que pediu divórcio, ou quando perde um namorado, um noivo, e a pessoa fica desesperada, a noiva, e não dorme, emagrece, chora, e aí ela vai para a igreja, ela faz campanha, ela sobe um monte, ela vai atrás, ela liga, ela manda e-mail, ela manda zap, o outro bloqueia, ela vai, porque ela quer muito aquilo de volta. Ou quando a pessoa está desempregada e ela começa a mandar currículo, e ela pede, ela vai na rua, a gente começa a correr atrás das coisas que a gente quer nesse contexto, e a gente está cheio de problema, e a gente está cheio de coisas. Quem consegue, vá lá, nem todo mundo consegue. Os que não conseguem, às vezes desesperados, tentam um suicídio, entram em depressão, não tomam banho, não comem, não escovam dentes, não penteiam cabelo, ficam amuados, desesperados, fazem de tudo para resolver os seus problemas e não conseguem. Esse é o quadro da igreja. O que nós lemos aqui? Nós lemos um período de crise, não chovia na terra há 3 anos. Por que não chovia na terra há 3 anos? A fome havia se instalado. Vamos lembrar que era um tempo de uma produção agropastoril. Havia plantas e haviam bichos sendo criados. Se fabricava muito pouco com metal, muito pouco de cerâmica, muito pouco de madeira. O forte da economia era agricultura e pecuária, basicamente. Não choveu, os bichos morreram de sede. Não choveu, as plantas morreram. A Bíblia diz que Elias resolveu resolver o problema. Elias resolveu que ele ia dar fim à seca. Eu não sei como é que alguém pode mudar o tempo, mas Elias sabia. Elias tinha uma estratégia. Elias disse: eu vou entrar na presença do Senhor, a quem eu sirvo, em quem eu creio. Eu vou colocar a minha causa diante dele. E ele entra na presença do Senhor. E ele ora, e ele ora, e ele ora. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele chama o rapaz que o serve e diz: sobe o monte e olha lá para a linha do mar. O moço sobe e grita: não vi nada, está tudo igual. Elias disse: sobe 7 vezes. Irmãos, eu não sei porque profetas criam essas coisas. Eliseu diz para aquele menino, quando ele perde um machado dentro da água, o Eliseu diz: busca uma varinha. Ele faz um negócio lá, o machado flutua. Eu não sei porque essas profetadas acontecem, porque que o 7 acontece. Mas o Elias disse: sobe 7 vezes. O Eliseu também mandou que Naamã, o Ciro, entrasse no rio 7 vezes. Então Elias orou e não aconteceu nada, orou e não aconteceu nada, orou 7 vezes além da primeira, e não aconteceu nada. Mas na última, o menino disse: olha, para não te desanimar, Elias, eu vou te falar que eu estou vendo uma nuvenzinha que é do tamanho da minha mão, eu estou olhando o horizonte todo. Aí eu ponho a minha mão assim, é uma nuvenzinha do tamanho da minha mão. Quando eu olho assim para o horizonte, lá longe, tem uma nuvenzinha que é do tamanho da minha mão. Irmãos, nessa hora o Elias levanta e diz assim: avisa para o Acabe para correr, porque vem tempestade aí. O que a gente aprende? Amém. A gente aprende que, primeiro,
Uma igreja individualizada não consegue nada. Igreja é corpo. Jesus não é a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é a união de todos os filhos de Deus no corpo. Por isso é que em Atos 4 diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Não estava cada um na sua casa, não era uma igreja customizada, não era uma igreja que escolhia o tipo de pregação. Eu quero um pastor Nerso da Capitinga, eu quero um pastor Galinho de Briga. Não, eles tinham uma mensagem que vinha do Espírito Santo pela pregação do Evangelho que vinha da boca dos apóstolos. Eles falavam aquilo que eles tinham ouvido e visto e vivido com Jesus. É o andar com Jesus, andando junto como igreja, que dá para a gente a intimidade, como Elias, de entrar na presença do Senhor. Essa é a segunda coisa. Além deles estarem juntos, eles faziam aquilo que Elias fez. Eles colocavam a causa deles diante do Senhor. É incrível. A pessoa, ela tem um problema e ela não vem à igreja, ela não vem aos cultos, ela não ora na madrugada, ela não jejua, ela não lê a palavra, ela não tem prazer na presença de Deus. Mas se ela perde uma namorada, ela fica no pé da namorada, ela liga, ela manda mensagem no Instagram, ela entra no Facebook, ela começa a ver com quem que aquela pessoa está andando, quais são as fotos que aquela pessoa aparece, quem são os amigos, entra na página do amigo para ver as fotografias, para sabe tudo da vida do ex, porque quer o ex de volta ou quer a ex de volta. Mas quando ela tem um problema, ela não entra na presença do Senhor, ela não coloca na presença do Senhor, ela fica apática, ela fica desanimada, ela fica subnutrida espiritualmente, ela implode, ela se deixa jogar no chão. É uma ameba espiritual, não tem conhecimento nenhum, não tem nada. Nós vimos que Jesus disse para aquela mulher lá no João capítulo 4, me dá um pouquinho de água. Me dá água. E ela disse, peraí, eu sou samaritana, eu estou vendo que o senhor é judeu, como é que o senhor conversa comigo? E aí o João nos dá uma informação para a gente se contextualizar. Ele disse, os samaritanos não se davam com os judeus. 700 anos antes de Jesus, numa daquelas invasões, o povo daquela região de Samaria foi levado cativo para a Babilônia. E povos dominados pelos babilônicos de outras terras foram trazidos para aquele lugar de Samaria. Quando os babilônicos perdem o domínio, porque não há nenhuma civilização que fica no auge para sempre, tudo na vida passa, e todas aquelas civilizações que estiveram no alto caíram e foram substituídas por outras, como nós veremos os americanos caírem, porque eles não vão ficar lá em cima para sempre. E outros vão subir, e a gente está vendo a Europa mudar. A Europa já foi um continente branco, está se tornando um continente negro. Os países mais brancos da Europa hoje estão ficando empretecidos. E um dia desse o Mateus disse uma coisa que eu achei brilhante. Ele disse, pai, parece que os países europeus que fizeram atrocidades na África agora estão pagando o preço. Deus está entregando a Europa para os descendentes dos negros africanos. A irmã que vem da Itália, né? É verdade? Tem muitos negros agora ali na Itália, na França, Portugal, Espanha. Irmãos, a Europa está virando um continente latino e africano. Daqui uns dias não vai ter mais branco, assim como também nós estamos ficando achinesados, né? Daqui uns dias a gente vai ver moreno de olho esticadinho, né? Porque está tendo uma mudança, Deus está mudando essa geopolítica, né, do mundo. Jesus disse para ela, me dá de beber, e ela, conhecedora de política, ela diz, peraí, eu não sou judia, mas nós tomamos posse das tradições, e por isso os judeus não gostam da gente, porque nós chamamos Jacó de nosso pai. E esse poço que eu estou tirando água, que o senhor está me pedindo água, foi Jacó que bebeu dele, ele furou, ele bebeu dele, deu dessa água para os seus animais, ele também é nosso pai. E os judeus não gostavam disso, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, pura política. Aí Jesus disse, me dá da água. Irmãos, aqui tem uma outra coisa que eu quero te falar em nome de Jesus.
Deus nunca vai fazer algo na sua vida se Ele não te pedir algo antes. Esquece. Tem gente que fala assim, Deus é amor, Deus não quer nada do homem. É porque você não lê a Bíblia. Não adianta pegar meia dúzia de versículo e construir doutrina falando que Jesus não quer oferta. Isso é conversa de Satanás, do adversário. Quando Deus quer mudar a sua vida, a primeira coisa que Ele faz é te desafiar. Porque você precisa se desapegar das coisas. Enquanto você acreditar que o seu dinheiro, que a sua força, que a sua inteligência, que a sorte, que o seu network, que a sua rede de amigos vai te propiciar sucesso, esquece. Deus quer que você dependa dele, então Ele sempre vai começar te pedindo alguma coisa. Ele não fez nada na vida do Abraão, enquanto o Abraão não entregou tudo. E sabe como é que era o tudo do Abraão? Abraão se tornou pai velho. E eu vou te falar uma coisa, se tem um pai grudento, é pai velho. Pai novo perde paciência com o filho. Mas quando o camarada tem 50, 60 anos e tem filho, é um grude. O menino anda na barra da roupa do pai. Na roça isso é comum e você vê, o menino ainda está nos cueiros e já está na boleia da caminhonete do cara, para todo lado que ele vai, ele leva o menino. Compra um cavalo para o pai, compra um cavalinho para o menino. Abraão andava com o filho dele para todo lado, era o meu menino, era o meu garoto. Aí Deus diz, Abraão, eu quero teu filho, teu único filho. Começa me dando alguma coisa. Quando o profeta chega aquela mulher que está catando cavacos, raízes, e ela mesma diz, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, eu vou comer, fazer um bolo, um grude, e depois eu vou morrer porque não tem mais nada, eu e o meu menino vamos morrer. O profeta diz para ela, faz um bolo primeiro para mim. Ela disse, mas eu só tenho isso. O profeta nem falou duas vezes, só ficou olhando, ou ela escolhia obedecer e fazer um sacrifício, ou ela escolhia confiar só na farinha e no azeite. Então a primeira coisa que Jesus faz é dizer, me dá um pouco de água. Você pode, é meio-dia, você desceu essa corda, você puxou, você está cansada. Você mesma disse que samaritanos não se dão com judeus, e tem aqui um judeu te pedindo, me dá da sua água. Ela podia ter dito, aqui ó, não vou te dar nada. Desce lá no poço e bebe água lá, ou puxa, porque eu estou vendo que você não tem nem balde. Não vou nem te emprestar o meu. Mas ela deu daquela água que ela tinha, e aí Jesus disse, se você soubesse quem é que está te pedindo água, e bebendo dessa água, você me pediria, eu te daria da água da vida. Sabe, irmão, eu fico pensando, por que a pessoa que tem um câncer, não fica 24 horas na presença do Senhor? Eu fico pensando, por que a pessoa que está desempregada e ganhando pouco, por que a pessoa que está aí devendo, não entra na presença do Senhor? Por que quem tem um filho doente, não entra na presença do Senhor? Você diz, você já orou? Já, mas sabe como é que ele orou? Ele botou a mão, oh Deus, cura o meu menino. É pouco. Tem que fazer como Elias, bota a cara no joelho, bota a cara no pó, fica ali e clama, e chora, e clama, e pede, e grita, e busca, e olha para o céu e diz, cadê minha cura? Não veio, entra na presença do Senhor 1, 2, 5, 6, 10, 20 mil vezes, até que a bênção venha, porque ela vem em nome de Jesus. Sabe quando você conhece quem é que diz para você, me entrega a tua vida, e eu te darei da minha vida? Quando Jesus diz para ela assim, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria e eu te daria a água da vida. Jesus está te dizendo, se você me entregar a sua vida, eu te darei da minha vida que é abundante, não vai faltar nada. E eu vou te falar em nome de Jesus. Jesus curou, Jesus expulsou demônio, Jesus supriu a fome, Jesus fez um menino que deu 5 pães e 2 peixes voltar para casa com 12 sacos cheios de pães e peixes. Jesus mudou a vida de todos aqueles que foram até Ele. Não teve ninguém que buscou Jesus nas páginas do Evangelho e que não tenha recebido o que foi buscar. Mas essa geração é uma geração má. Jesus disse, e Paulo do seu jeito também vai repetir, é como meninos, que uns dizem para os outros, nós tocamos e vocês não dançaram, nós tocamos e vocês não cantaram.
Evangelho é pregado e as pessoas não se despertam. O Espírito ministra e as pessoas não acordam. Jesus disse, numa das suas parábolas, aos seus discípulos, quando procuraram por ele, disseram: nós não entendemos a parábola. Jesus disse: olha, vocês são bem-aventurados, porque para esse povo se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Mas para vocês é explicado tintim por tintim. Essa é uma geração, e presta atenção, Tiago, presta atenção, Zé, presta atenção você que está me ouvindo. Tiago, capítulo 4, verso 8, tem uma afirmação que é uma bomba atômica da fé. Olha aqui para mim. Diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Irmãos, é causa e efeito. É feijão sem bicho. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A mesma Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e se abrirá. Ou seja, o diabético tem cura. O de pressão alta tem cura. O canceroso tem cura. O estéril, a estéril tem cura. Eu estou para te falar que até o careca tem cura. Se ele crer, vai crescer cabelo. O cara que está sem dinheiro vai ter todas as suas necessidades supridas. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. A mesma Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz assim: se você soubesse quem é que está aqui nessa noite em espírito mandando o pastor dizer isso, você se achegaria à escola dominical e não sairia daqui. Você chegaria no culto de quarta e não sairia daqui. Você chegaria no domingo e não sairia daqui. Você levantaria todas as madrugadas e oraria. Você oraria de dia e de noite. Você leria a palavra, você decoraria a palavra, porque você saberia que não tem mais impossíveis. Irmão, não tem. A palavra é essa: pedir e dar-se-vos-á. Eu não falei, eu não escrevi, eu não interpretei isso. Não cabe interpretação. É literal. Só que é preciso fazer como Elias. É preciso fazer o que Jesus disse para a mulher samaritana. Primeiro, faça como Elias: entre na presença do Senhor, se humilhe e seja perseverante. Tem que ter garra, tem que ter raça, tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus, tem que ter determinação. Não pode soltar o osso, não pode soltar o osso, tem que segurar. Segura na orla das vestes de Jesus e diz: eu não te largo. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou embora. Tem que ter a unção de Jacó, que segurou o anjo e disse: eu não te largo. E o anjo disse: me larga. Ele disse: eu não largo. Me larga, não largo. Aí o anjo disse: mas você é difícil, então toma a sua bênção. Tem que ter essa garra. Mas você tem que saber que é Jesus que tem a bênção para te dar. É Jesus, Ele é a plenitude de Deus, Ele é o Deus revelado, Ele é a presença de Deus na igreja. Então você tem a promessa, você tem a pessoa, você tem a ferramenta. Você está passando aperto financeiro? Você está com doença? Você está sem marido, sem esposa, sem namorado, sem cobertor de orelha? Você está com depressão? Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Você só não está conseguindo por causa da lei de causa e efeito. Você está dando causa ao efeito de você não ter. Se você não está alcançando, não é culpa de Deus, não é falta do Evangelho, é a sua falta. Pastor, mas eu oro. Irmão, até o diabo ora. A gente ora dormindo. Você está muito cansado, chega cansado, você fala: Deus, obrigado em nome de Jesus por esse dia, amém. Orou. Você está com muita fome, sentou e disse: Senhor, tu sabes, em nome de Jesus, obrigado, amém. É aquela oração. Mas, amém, e aquela oração como a de Elias: Senhor, 3 anos de seca, mas eu não aceito mais isso, eu tenho aliança contigo. Os céus ouvem a tua voz, e eu sei que o Senhor me ouve.
Eu sei porque o teu espírito está ligado ao meu espírito. Eu bebo dessa fonte que vem do céu. Senhor, eu quero ver agora o teu poder. Eu tenho testemunhado diante dessas pessoas. Eu sei que elas vão crer quando descer essa água. E esse rei Michuruco que está aí, esse rei vai passar, mas as tuas palavras não passarão. O Senhor me deu a tua palavra de que se eu pedir, o Senhor vai fazer acontecer. Deus, eu quero. Geazi, e aí? Geazi era do Eliseu, esse aí era outro. Ah, não estou vendo nada. Senhor, eu não posso sair daqui e esse menino rir de mim. Esse menino me ouviu orando e me viu orando. Aí o menino desce e diz, já posso ir embora? Aí ele disse, não, sobe 7 vezes. 7 vezes a gente cansa, não cansa? 7 vezes fazer a mesma coisa. De novo, e de novo. É a unção do baby da família dinossauro. De novo, de novo. Mas irmão, quando vem, não vem pouca água, vem tempestade. Quando Deus, presta atenção, olha aqui para mim. Quando Deus olhar para o seu coração e ver o seu coração todo rendido aos pés dele, Deus não vai mandar gotas de chuva para você. Ele vai mandar tempestade de bênção sobre a sua vida. Vai se cumprir o que Malaquias disse, ele vai abrir a janela do céu, as comportas do céu, e vão descer águas, tromba de águas de bênção sobre a sua vida. A sua vida vai mudar para sempre. Todo mundo que te conheceu vai ficar de boca aberta e vai dizer, quem é essa mulher? Quem é esse rapaz? E os outros vão responder, é aquela pessoa que ousou acreditar nas promessas de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que acredita nas promessas de Deus? Eu gostaria de saber. Tem alguém aqui? Levanta a mão, eu queria saber quem são os que acreditam em Deus. Então toma essa palavra e faz um teste. Começa hoje. Diz, Deus, eu vou entrar na tua presença, eu vou pagar para ver. Eu vou pagar para ver. Faz uma semana de teste. Essa semana eu vou ficar na tua presença. De madrugada. Eu não vou ficar 10 minutos. Eu não vou orar deitado. Irmãos, pode orar deitado? Pode. Pode. Mas experimenta sacrificar. Eu vou levantar, eu vou ajoelhar. Ah, mas eu oro meio dormindo. Eu vou te dar uma ideia. Vai lá, abre o chuveiro, bota a cabeça debaixo d'água fria para dar uma despertada, e aí você volta, ajoelha e vai orar. Experimenta jejuar essa semana, mas não faz aquele jejum de eu vou tomar o café da manhã, aí eu vou jejuar até o meio-dia. Olha, irmão, tomou o café da manhã, você jejua até meio-dia você almoça. Isso não é jejum. Ué, mas experimenta fazer o seguinte. Começa a jejuar a partir das 6 horas da tarde até meio-dia do outro dia. 6 da tarde até meio-dia do outro dia. Aí no outro dia você pula, come normalmente, e no terceiro dia você vai de 6 horas até 2 da tarde. Salta mais um dia, e no terceiro jejum você vai de 6 da tarde até 6 da tarde. Experimenta fazer isso. Experimenta. Experimenta orar na madrugada. E experimenta pegar um livro e dizer, eu vou ler essa semana o livro de João. Essa semana eu vou ler o livro de Mateus. Essa semana eu vou ler o livro de Lucas. Lucas é grande, hein? Ah, eu vou ler só um salmo, então 119. Lê o salmo 119 essa semana. Né, pastora Anísia? É uma bênção, né? Se você fizer o jejum, se você orar, se você ler, você vai quebrantar o seu coração. E eu vou te falar uma coisa, essa bênção que está agarrada, porque em Cristo você já tem direito a ela, mas ela está agarrada. Você vai chegar aqui na semana que vem dizendo, pastor, desgarrou e chegou para mim a minha bênção, ela está aqui na minha mão e eu vou testemunhar em nome de Jesus. Está aí o desafio lançado, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Amém? Podemos ouvir um glória a Deus?